Eu queria convidar, então, aos nossos palestrantes. Primeiro, agradecer a todos eles que graciosamente estiveram aqui conosco, apresentando seus principais pontos de vista sobre inovação, o trabalho que estão fazendo, a franqueza desse trabalho e a dedicação que cada um tem dado a ele, em especial em falar aqui nessa manhã com todos nós do metrô. Com carinho que a gente recebeu vocês e estão sendo considerados por nós. Eu creio que isso vai reverberar bastante entre os outros funcionários, a partir dos vídeos e tudo mais. Então, eu queria convidar para que tomem assentos aqui, para a gente começar a fazer as perguntas. Algumas perguntas já foram feitas lá, então, por favor, Renata, Ivo, Eleonora e Marcelo Bog, tomem assentos, que a gente vai conversar um pouco. Tem outro microfone aqui? Não? Tem. Então, assim eu fico com um aqui e eu não sei o que é. O Ahá está aqui. Então, vamos dar uma lidinha no Ahá, só para saber qual foi o clima provocado aqui. Os dos Ahás, me animei. Há tantas pessoas bacanas que estão trabalhando com os valores que prezo. Essa foi uma contribuição da Marilisa. Tem um Ahá que foi a questão da hackathona, foi uma questão compreendida como um momento de boas ideias para cá. A abertura de dados e oportunidade de aprendizagem, os benefícios dos dados abertos para a empresa, quer dizer, os dois estão relacionados, e a fórmula, né, a ação. A fórmula é compartilhar, partilhar. Olivia, eu não entendi essa letra aqui, meu Deus do céu. É alguma coisa juntamente. Eu estou me esforçando. Cadê a Olivia? Bem? Olivia, eu vou até você, Olivia. Olha que eu dou aula há 35 anos. Eu corrijo provas. Ela escreveu sem óculos. E eu estou de óculos. Não. A fórmula é compartilhar. Partilhar. O significado de compartilhar. Partilhar, arcar juntamente, ter ou tomar parte em. Bom. Muito obrigado, Olivia. Esse foi o seu Ahá, bacana. Isso é sinal que mesmo sem o óculos, você queria participar do Ahá. Bom, então agora vamos para as perguntas. Eu queria pegar a primeira, que está aqui. Essa é uma pergunta que acho que vale para todos, é uma pergunta de resposta rápida. Qual a dica para vencer as barreiras culturais, pessoais e da empresa para caminhar em direção do novo? É da mesma Olivia, eu fiz uma proteção para vocês. Tá? Então, a pergunta quais seriam as dicas de cada um para vencer essas barreiras? Para começar, acho que vou começar, até porque estamos no metrô aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Olivia, realmente você conhece a companhia, sabe que não é um processo complicado, mas nós estamos tendo um apoio muito grande no sentido dessa quebra de paradigmas e de poder efetivamente estar entrando numa nova era, né, de divulgação, de disseminação das informações. Então, é um processo cotidiano, mas que a gente tem tido o apoio da direção, da empresa nesse sentido. Eu acho que realmente é fazer, é começar a fazer, não tentar pensar em pequenas ações. Eu acho que pequenas ações vão levando às grandes ações, e quando pipoca por muitos lugares, aí você realmente vê uma mudança coletiva. Então, não deixar de fazer por serem grandes planos. Às vezes temos grandes planos, obviamente, nem sempre são fáceis, mas às vezes pequenas ações vão conseguindo ter efeitos a longo prazo para depois, obviamente, alcançar uma grande ação. Então, é realmente começar a fazer, mesmo que em pequeníssima escala. É isso, mas começa consigo, né? Acho que primeiro começa com a pessoa, no que ela quer melhorar, e não ficar quieta com a vontade de sempre querer melhorar. Então, tentar encontrar pares, pessoas, entre aspas, aliados,
que pensem parecido e que, portanto, juntos possam fazer ações pequenas que realmente vão crescer que nem onda. E, no caso de uma corporação, o apoio, o incentivo da diretoria é fundamental para que essas ações isoladas possam se tornar representativas como política corporativa. Dicas, né? Acho que tem algumas questões, né? Quando a gente fala dessa coisa da inovação e do posicionamento de cada um, acho que resiliência é importante, então tem que resistir e tentar. Acho que essa coisa da comunidade é muito forte, e aí a comunidade, eu acho que ela não está só dentro da organização, ela também está fora. Então, acho que é importante, no caso, a gente tem esse protagonismo de construir uma comunidade de inovação. Às vezes, a resposta para o seu problema interno está numa outra empresa que já resolveu esse problema. Ou que alguém de fora, que com outro tipo de credibilidade, a gente sabe que isso acontece, pode fazer uma colocação que te ajuda a avançar, por exemplo. Mas acho que essa coisa das pequenas ações é muito importante. E aí eu diria, vamos hackear o cotidiano. Fazer pequenas coisas que se transformem numa coisa grande, né? Então, sei lá, vamos botar os objetivos. Não dá para abrir todos os dados? Se não dá para abrir, o que dá para fazer? Dá, como a gente falou no intervalo, para inventariar os dados? Que seria o primeiro passo? Dá para começar a listar o que tem de dado disponível para que em algum momento essa condição esteja preparada para que então a gente possa abrir e assim por diante. O que eu posso avançar um pouquinho neste momento, agora, para conseguir chegar nessa direção futura? Tem uma outra pergunta relacionada com isso, e parcialmente já foi respondida pela Renata, que se essa mudança cultural, se a mudança cultural de cima é fundamental. E você falou exatamente essa palavra, é fundamental a mudança de cima. Talvez você possa explorar um pouquinho mais. É fundamental a mudança comportamental de cima, de diretoria mesmo e tal, mas ela não deve vir de cima somente, né? Eu tive a oportunidade, depois da criação do laboratório, em julho, de conversar com vários funcionários do metrô que vieram procurar o laboratório da MTU para entender o que a gente estava fazendo. E, a gente fala, né? Estamos fazendo, não sei onde isso vai dar, mas a gente está experimentando várias coisas. E eu pude observar que no próprio metrô existem vários núcleos de inovação. Eles estão nas gerências, né? Então, e o metrô, gente, assim, eu particularmente tenho um carinho muito grande pelo metrô, porque eu acredito nessa empresa, respeito demais a empresa de vocês, e eu sinto que vocês estão num estalo de dedos para se transformarem numa potência em inovação, porque é latente, né? Então, talvez trazer, interiorizar a questão da inovação e dos processos pertinentes à inovação para a discussão interna da empresa e talvez inserir isso na estratégia a partir do ano que vem, biênio, triênio, mas é isso. É só que não pode vir só de cima. Então, portanto, cada ser, cada funcionário tem a sua participação na transformação também. Na tua apresentação, Leonora, você tinha colocado alguns estudos da UITP, e você mencionou alguma coisa sobre as novas competências, novas profissões e aquilo que talvez não exista mais e aquilo que deve existir, né? Até para a gente também comentar sobre uma pergunta que tem aqui sobre... eu olho depois eu esqueço. Como lidar com o conflito geracional que perpassa a inovação? Então, as duas questões numa só. Tá. Bom, primeiro, acho que aqui, a gente está aqui no lugar certo, né? As ações que o metrô está tomando no dia de hoje com essa palestra e tudo isso já é metade do caminho em você inovar um novo profissional. Isso não há dúvida, né? A UITP tem um comitê só de recursos humanos. Aproveito que eu até ia comentar na minha apresentação, ficou meia longa, mas todos os funcionários do metrô
podem acessar a biblioteca da UITP, no qual estão todos os documentos do comitê, de todos os comitês, mas especificamente para responder essa pergunta, no Comitê de Recursos Humanos. Então, todos os funcionários acessem a página da UITP, registrem, recebem um login, vocês acessam a biblioteca, que tem documentos da UITP e não UITP, mas especificamente para esse. De fato, a UITP tem um trabalho muito grande com a Organização Mundial do Trabalho, no qual foi assinado um memorando de entendimento. Por que será, primeiro, a necessidade, especificamente no caso dos metrôs, né? A questão e há trabalhos muito específicos e muito avançados sobre a manutenção preditiva através dos softwares e do gerenciamento de dados. Então, quer dizer, a manutenção, hoje em dia, vai requerer gente realmente que manipule dados, que saiba fazer a gestão desses dados. Não é mais alguém que vai lá e aperta um parafuso, né? Então, literalmente, né? É alguém que vai estar do outro lado da máquina, dizendo para outra máquina quando esse parafuso deverá ser apertado. Vamos falar da quantidade enorme, que eu acho que é um problema hoje, não é um problema nem futuro. O metrô é automático. E vocês têm uma quantidade enorme de, ainda, condutores, né? Então, evidentemente que esse profissional, esse condutor, vai ter que passar por uma transformação. Né? Não é tema nem, enfim, de discussão com o sindicato, nem nada, mas esse profissional pode continuar na organização. Mas qual vai ser a função desse, qual vai ser o novo perfil? Isso é hoje, isso não é amanhã, né? Mas, evidentemente, todas as áreas vão ter que ter esse novo profissional que vai requerer uma capacidade, digamos, de preparo, digamos, técnico, muito maior que hoje a gente tem. E as organizações vão ter, a UITP já avalia isso, que haverá um déficit de mão de obra. Então, a gente tem que se preparar para isso. São os principais, né? Eu queria fazer uma pergunta, talvez pode começar com você e fazer circular, que é a respeito do comportamento. Você falou sobre manutenção preditiva, e eu queria tocar no comportamento preditivo. Né? Aqui tem uma das perguntas que fala alguma coisa sobre isso, que é como o comportamento do usuário pode mudar a relação da empresa prestadora, né, com a comunidade. E acho que essa questão cai principalmente para vocês. O relacionamento hoje já é preditivo. Obviamente que você vai precisar de ferramentas para fazer essa gestão, como eu comentei, desde uma imagem de uma plataforma, ou dentro do acesso, os acessos, cada vez mais por temas na Europa, por temas de segurança, de terrorismo. Esses sistemas de comportamento preditivo são reais, né? Os centros de controle já sabem o que vai fazer, o que não vai fazer, quer dizer, aquelas imagens automáticas, e não tem um ser humano lá olhando para falar aquele sujeito é um pouco esquisito, será que ele tem uma bomba, ele não tem uma bomba? Não, há padrões de imagens com softwares, enfim, que identificam essas figuras fora do padrão. Obviamente, as redes sociais, uma vez mais, os aplicativos, por exemplo, o que a MTU está fazendo, dos usuários, tudo isso é informação de inteligência, como mostrou o Ivo lá, especificamente no caso do acidente. Então, já temos ferramentas, né? E vamos ter que preparar, digamos, as nossas equipes para utilizar essas ferramentas e, obviamente, haverá a necessidade de investimentos. O investimento em tecnologia é eterno, né? Você investe hoje milhões e, a longo prazo, você vai continuar investindo. Enfim, acho que basicamente é isso. Eu acho importante tudo isso que a Luna colocou, mas o metrô tem uma preocupação, até porque isso é uma coisa já feita no seu cotidiano, e principalmente a GOP hoje tem uma preocupação e tem um programa em andamento, que é o Conte Comigo, quer dizer, também humanizar um pouco essa questão dessa relação com o usuário, trazê-lo mais perto, até porque ele é um agente que pode nos auxiliar em toda essa questão. Então, esse é um programa que está em andamento, que já começa a ter resultados, e acho que essa é uma outra ação importante que deve ser levada em consideração.
E aliás, dentro da nova lei, né, da Lei de Serviços Públicos, você tem que ter um grupo de usuários que co-criem serviços. Eu acho que é um avanço muito grande, né, a lei obrigando que você tenha serviços co-criados. Exatamente, essa é a mais nova lei, não é? É bastante recente. Falamos até um pouquinho sobre ela na nossa última reunião. E ainda está em estudo, ainda não tem uma regulamentação estadual, mas é exatamente isso. Nós vamos ter aqui a presença de usuários dentro da empresa, nos ajudando, né, em toda essa relação e fazendo com que essas pessoas participem diretamente do nosso dia a dia, né, principalmente na área de atendimento e de relacionamento. Então, mas aí eu vou pegar um pouquinho da experiência do Ivo, inclusive, né? Nós, o quanto o lado governo está preparado para trabalhar, para co-criar serviços, né? Eu digo isso porque nós fizemos também o pitch em 2015, estamos fazendo o segundo pitch agora, e a primeira vez que nós fizemos o pitch foi uma amostra uma seleção de startups para ajudar o governo. Está sendo feito a segunda edição agora. E quando nós fizemos a primeira edição, lá no Palácio do Governo, foram para 3 áreas, e as startups começaram a trabalhar junto com o Poupatempo, junto com a área da saúde, junto com a área da educação. E aconteceu um fenômeno estranho, que do lado do governo, o governo tratava as startups como fornecedores, não como parceiros, né? E esse é um medo também de quando você faz grupos da comunidade, que tratem ele como eu trato isso aí como um problema de ouvidoria, sabe, como um problema de reclamação e não como um serviço a ser co-criado. Então eu queria ouvir do Ivo essa experiência que ele teve na área de startup, como é que foi o tratamento e como é que você vê esse problema? Eu acho que é uma contribuição, né, dentro da Cipópolis. A gente tem muito claro a presença do design na visualização e no relacionamento, e a presença da tecnologia nessa coisa da comunicação dos algoritmos e nessa parte, vamos dizer, mais racional. E acho que o design carrega muito essa coisa da ferramentas para lidar com demandas dos usuários, com problemas que estão colocados. Então, agora está bastante em voga essa coisa do design thinking, mas tem um conjunto grande de ferramentas em diferentes áreas do design que te ajudam a lidar com isso de uma outra maneira. Para co-criar, para criar empatia e aproximar o usuário ou a equipe, mas é certamente uma mudança de cultura. No caso das startups, eu acho que, como existe, a startup é sempre uma empresa muito nova, a gente não tem a barreira para desconstruir, que é o que eu acho que é mais presente numa empresa como o metrô. Eu vou falar de maneira grosseira, tá? Mas sem querer ser grosseiro, mas existe normalmente uma cultura em grandes empresas onde a inteligência está internalizada e não existe vida inteligente fora. Quer dizer, o usuário é visto como uma pessoa descapacitada ou desqualificada e que eu estou servindo, e na verdade a gente vê que no dia a dia ele pode ser muito ativo e traz em alguns casos insights ou contribuições que mesmo gente muito qualificada não teria condição de fazer, porque está se posicionando de uma outra maneira ou está colocado de um outro lado. Então, acho que a grande contribuição nessa mudança, e é também a grande barreira, é justamente essa mudança de cultura, é passar a olhar para aquilo que está acontecendo com outro processo, com outro método, né? E, assim, uma vantagem que acho que existe nesse momento para o governo é que a maior parte desses métodos já estão disponíveis, então é procurar gente na área de design thinking, na área de psicologia que possa ajudar nesse sentido, e já existem alguns escritórios especializados em fazer esse tipo de ação para governos. Então é bem bacana. Um dos que talvez tenha encabeçado esse movimento é o pessoal do Telos, né? Que faz inovação para governo com muita propriedade. Então, consegue entender e mediar essas ações, né? Então, enfim, acho que bons caminhos. Você tem toda a razão, Iva. Realmente, isso é um processo sem volta e só tende a se aprofundar. Mas eu queria lembrar uma coisa que para nós é importante, é um trabalho já desenvolvido pela área de imprensa, a Roberta participou um pouquinho disso antes de vir para cá,
que são as redes sociais. Hoje nós temos uma interação enorme com as redes sociais, temos um trabalho muito grande feito lá pelo nosso pessoal de imprensa, que traz um feedback muito forte. Então, a ponto de eles proporem algumas ações que efetivamente os nossos técnicos não descobriram e que acabam se tornando ações que a gente aplica no dia a dia. Então, de uma forma ou de outra, de uma maneira ainda um pouco incipiente, mas já com uma quantidade bastante razoável, isso já tem ocorrido. Marcelo, aproveitando que você está com... Pois não. Pronto. Até nesse sentido de empoderar, usando esse exemplo de redes sociais, a gente fez um tempo atrás um analisador de redes sociais, porque no metrô também é muito forte. A gente fez pegando informações da CPTM, mas eu sei que a comunidade do metrô que tuita é muito grande. E são usuários muito sólidos, que vocês engajam também eles. Acho que esse trabalho está super bem feito, vocês estão de parabéns. Mas aí, conversando lá com o Sérgio, que é o cara de comunicação, daí a gente falava para ele, pô, Sérgio, vocês são lerdos demais para dar as informações. A gente precisa fazer chegar mais rápido no usuário, no cidadão, porque com isso a experiência dele muda. Quer dizer, depois que eu desço para a plataforma, que daí eu descubro que não está funcionando, é tarde, eu quero descobrir em casa, que daí eu já peguei outro caminho, né? Daí ele falou, eu falei, pô, mas por que... Não, é que eu preciso esperar o caminho oficial. Aí eu falei, pô, mas seus usuários já estão falando isso muito antes. Daí ele falou, eu sei, eu sigo eles. Mesmo assim, isso é que eu falo que é uma empresa grande e engessada, né? Mesmo assim, ele não pode mudar o procedimento e o processo. Nessas horas precisa de uma startup, precisa da contribuição de alguém que te ajude a impulsionar e que tenha a chance de errar, porque eventualmente esse usuário não é uma informação tão consolidada quanto o técnico que está na plataforma. Mas sim, ele é mais ágil, né? E aí eu vou falar de tudo isso é muito interessante que você falou, o trabalho das redes sociais, a imprensa também, eu sei, é bárbaro, mas precisa ter uma coesão interna na empresa de todos os departamentos de inteligência fundamentais. Então, eu estou falando da operação, eu estou falando, no nosso caso, do planejamento de ônibus. Planejamento de ônibus é feito ainda em Excel. Nós estamos com isso aqui, mas nós temos diversas realidades dentro da mesma empresa. Então, os desafios, evidentemente, estão internos. A gente pode ter a ajuda das startups, mas é por isso que eu falo da política corporativa de inovação. Porque as ações são isoladas e surtem efeito, de fato. Mas se ela fosse de uma coisa um pouco mais institucionalizada enquanto empresa, o conceito, os critérios, a força seria muito maior. Beleza. Bom, a gente está se aproximando do final. Queria fazer uma pergunta para cada um. Uma primeira para o Marcelo. Estava aproveitando que você estava com o microfone, então vai ser o primeiro. Aqui não assina, mas pergunta o seguinte: Marcelo, como foi a repercussão após o lançamento do Portal da Transparência? Alguma saia justa que possa compartilhar? Que é fofoca. Que é zum. Algum elogio? Alguma coisa? O que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa. Aqui quem escreveu sabe. Quem perguntou sabe bem o que está dizendo. Exato. Na verdade, o processo, como vocês viram, começa em outubro de 2016. Ele começa primeiro por uma necessidade que nós já havíamos detectado, mas também por uma questão legal. Tínhamos aí que cumprir algumas determinações e, portanto, mesmo sendo muito franco, mesmo aquelas pessoas que achavam que isso não era importante, sabiam que era necessário que fosse implementado. Então, assim, o que eu posso dizer assim, de fofoca, vocês sabem a diferença, né? As mulheres fofocam, os homens comentam. Então, o meu comentário aqui vai no seguinte sentido: realmente, por exemplo, as informações financeiras da companhia, num primeiro momento, elas não estavam disponíveis, não é? Isso mudou há pouco tempo atrás e, efetivamente, vai melhorar muito com a implantação do SAP. Se tudo der certo, nós estamos aí próximos de tê-lo em funcionamento aí no final de novembro, se eu não me engano. Então, com ele, nós vamos ter informações em tempo real de todo o processo financeiro, inclusive com um cruzamento com as informações referentes aos contratos. Uma questão que, por características da companhia, de sistemas e de controles, nós ainda não temos. Não é? Então, acho que isso demonstra um pouquinho todo o processo no desenvolvimento do portal e algumas dificuldades que a gente teve ao longo do caminho.
quando eu falei aqui que inovação era um risco, logicamente a inovação não é um risco tão grande quanto esse que ele cometeu, de falar sobre mulheres, onde só estamos em 20% de homens aqui. Eu fui corajoso. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não me envolvam, estou fora disso. Eu fui corajoso. Ou talvez um pouco... Né? Exato, é a ousadia do... Só fazer um rápido comentário, que eu acho que é também importante, que é o seguinte. Todo o processo de implantação do portal, ele se deu, eu já disse isso aqui, mas eu queria reiterar, com o apoio da diretoria, né? Efetivamente, isso tem ocorrido. Tá? Nós temos ainda um longo caminho pela frente, o Ivo talvez até me faça alguma pergunta nesse sentido, e vocês viram que na apresentação que eu fiz foi um dos itens que eu coloquei como melhor, que nós temos que implementar, que é a questão dos dados abertos. Nós temos hoje muito poucos dados abertos no portal, e isso é uma coisa que a gente tem buscado bastante internamente na companhia, porque é o próximo passo para que a gente efetivamente consiga entregar aquilo que é necessário para a sociedade. Ótimo. A propósito, os dados abertos é lei estadual desde 2010, também participei da sua elaboração, convido a MTU que coloque no portal de governo aberto os dados para ter mais adesões e tudo mais. E aquele negócio, né? Mas foi em 2010, e eu lembro, aqui eu posso falar porque eu sou de fora, eu lembro que eu fui bater na porta do Ortona para pedir para ele. Conhece o Ortona? Então, eu fui pedir em 2010 isso daí. Talvez agora com essa provocação de Buenos Aires estar no pé, a gente consiga... se fosse o metrô do Rio, talvez, não sei. Deixa eu, sem responder a provocação argentina, mas falando até em nome do Ortona aqui, que é um companheiro, porque vocês sabem que com o advento da LAI, da Lei de Acesso à Informação, além da criação do SIC, nós tivemos também a classificação documental, né? Então, foi instituída a CAD, a Comissão de Avaliação de Documentos, e o Ortona é o coordenador dessa comissão, que eu faço parte, e hoje ele tem sido um grande defensor, por incrível que pareça, da abertura das informações. Então, hoje, se você bater na porta dele, ele realmente vai ter uma outra posição. Ele me atendeu bem quando bati a porta. E ele agora vai concordar muito mais com isso do que antes. Possivelmente, né? Bom, agora é uma pergunta única, mas quem fez isso daqui fez um aspas da palestra de cada um. Eu achei bem interessante isso aqui. Olha, a partir das seguintes considerações sobre a relação bicicleta-transporte público, e aí fez um aspas de cada um de vocês. A Eleonora disse que bicicleta como desafio ou modal de transporte concorrente. Renata Veríssimo, bicicleta como uma possibilidade de integração. Ivo Pons, bicicleta é um complemento, realidade e sustentabilidade. Qual a expectativa para o metrô, de complemento ou concorrência? Não pergunta para o metrô, sempre. Não pergunta o metrô. Eu acho que essa questão de bicicleta, e a maioria de vocês vai se lembrar disso, o metrô foi pioneiro nessa questão da implementação de bicicletas, de modais de bicicletas e de empréstimos de bicicletas na cidade de São Paulo. Eu participei diretamente desse projeto e, a partir de 2007, fomos, como já disse, pioneiros. Começamos isso em Guilhermina Esperança, na Zona Leste. Então, o metrô tinha, naquele momento, como uma questão estratégica esta unificação, né? Entendíamos naquele momento que era fundamental você ter esse modal integrado ao sistema metroviário, até para poder realizar uma perna da viagem, um pouco aquilo que o Ivo comentou. Nós temos ainda bicicletários, temos ainda paraciclos, né? O modelo de empréstimos ele ainda não, ele parou por questões administrativas e tudo mais, mas o metrô, de uma forma ou de outra, participou ativamente desse processo na cidade de São Paulo. Acho que nenhum modal é concorrente, né? Eu acho que simplesmente vão se complementar, porque milhares de usuários, por milhares de motivos, não conseguirão usar uma bicicleta. Mas, evidentemente, que, como o Marcelo comentou, o metrô sempre teve uma liderança em ser multimodal, em considerar essas questões. E
E realmente nada mais que eu acho que acredito uma retomada de investimentos, mas sem dúvida faz parte da cidade. Não está aqui presente aqui, mas está ali. E aí eu vou citar o exemplo de Natal, que montou corredores de ônibus compartilhados com bicicletas, literalmente. Então, a bicicleta não pode ser encarada como concorrente, sim. E aí, se a gente pegar o exemplo da Finlândia, que usou no seu próprio aplicativo, usou modelos de negócio, usando Uber dentro do pacote de compra de ticket do metrô, isto é inovação. Então, que inovação nós queremos para o nosso negócio? E aí, para o nosso, enquanto ônibus e VLT, nós já estamos correndo atrás, né? Porque o tempo está assim, ó. E o metrô de São Paulo? Que tipo de inovação ele quer para essa realidade quando fala de bicicleta? Pensando um pouco nessa mudança, né, de mobilidade como um serviço, né, para o usuário da cidade, acho que a linha entre o que é um modal e o que não vai ser cada vez mais tênue. Eu gostaria de ver, por exemplo, o metrô, que tem essa visão estruturante de longo prazo, participando da discussão da licitação de compartilhamento de bicicleta da cidade, por exemplo, que teria, com todo o corpo técnico, bagagem de conhecimento, muito aporte a fazer para a cidade. É incrível que essas coisas não aconteçam, né? Então, acabou de sair um termo de referência, São Paulo vai renovar o sistema, evoluído, com algumas coisas que eu discordo, outras que eu concordo, mas os outros meios de transporte, então, a SP Trans, a CT, o metrô, deveriam estar juntos participando dessa discussão, porque a influência é imediata, porque a linha é tênue, porque esse cara ele vai transitar de um para o outro, né, como usuário. E aí, a chance da gente conseguir potencializar e catalisar oportunidades, como os bicicletários, como os paraciclos, como horários ou estações de direcionamento de demanda, ou para o próprio compartilhamento de recursos, são incríveis, né? Então, às vezes, o que é um problema para um acaba sendo uma oportunidade para o outro e a gente tem uma chance de avançar. Mas isso só será possível se a gente conseguir romper essas barreiras de estanqueidade. O metrô não pode ser mais só trilhos. Assim, ele tem que discutir mobilidade, né? E aí, em cima disso, todas as oportunidades que aparecem. A autoridade metropolitana seria um caminho fundamental para essa integração. Não, só falando, a autoridade metropolitana, que é uma questão há tanto tempo discutida e falada, seria um caminho para isso. Até porque nós temos também vários, hoje, ciclovias que estão em funcionamento e que serão inauguradas, né? Que tem tudo para ter essa integração mesmo. A gente escutou do seu xará, né? Marcelo também, em Rosário, uma apresentação onde ele mostrava a importância para a Via 4, Maurício, desculpa, dos bicicletários, né, de como os bicicletários eram... Maurício, de como os bicicletários eram importantes para a canalização de demanda e esse tipo de coisa, como eram utilizados, enfim... Não, eu acho que assim, e também se precaver de problemas, porque no caso da Via 4 foi isso, né? Foi quer dizer, não tinha contrato, né? Então não está no meu contrato, eu não vou pensar, né? Então esse é o erro, porque depois você tem o usuário batendo na tua porta, como o caso deles, que tiveram uma bicicleta de R$40 mil roubada. E aí, quando bateu no bolso da concessionária e falou, opa, tem um problema, roubaram a bicicleta, agora tem uma ação judicial de R$40 mil, calma, melhor eu pensar que a bicicleta existe e que eu vou ter que resolver o problema do usuário. E a mesma coisa que o Ivo está comentando, vai ter uma grande licitação, uma grande demanda da cidade de bicicletas, e aí? Alguém vai começar a bater na porta do metrô dizendo, essa bicicleta pode ir para não sei qual que é o modelo que vai ser escolhido, a gente não sabe, mas e se começar uma quantidade enorme de bicicletas ou dockless, né, que cada vez mais vem a tendência de bicicleta sem os engates, digamos, né? De repente ficam pilhas nas estações ponta do metrô, né? De repente pode acontecer isso, nos extremos, pilhas e pilhas de bicicleta, o metrô vai ter um problema. Então, assim, eu acho que é participar da discussão, porque
porque, obviamente, você pode encontrar oportunidades e você pode potencializar ações tuas, mas também para evitar problemas futuros que, com certeza, virão. Bom, então nós estamos chegando no fim. Eu queria convidar uma ciclista das mais elegantes que eu conheço, que é a Silvia, para fazer o encerramento, já agradecendo vocês todos. Pessoal, então eu agradeço a presença, a paciência, a contribuição de todos. E lembrando que à tarde nós vamos ter 2 atividades bem interessantes. O Marcelo Borg comentou do programa Conte Comigo. Então, neste auditório, uma atividade específica para a liderança, que são as boas práticas. Ela vai contar como é que tem sido essa experiência. E terão outros convidados também, não percam. E no auditório de baixo, nós vamos ter uma palestra super interessante sobre a internet das coisas. Então, eu ia pedir para vocês convidarem os colegas aí das áreas. Tá ok? E à tarde, e aí depois, na sequência, vai ter o professor Casimiro ensinando lá a gente a como ter atividades mais interessantes, usando o modelo 70-20-10. É isso. E agora a Elaine, ela quer agradecer aí os nossos participantes, né? Brinde, dizer o quanto é importante ter esses convidados que vieram graciosamente, com as agendas tão lotadas e estão aqui com a gente compartilhando o conhecimento. Obrigada, Alice. Eu que agradeço, um convite.